Você já ouviu falar de maldições? Algumas começam com um nome, outra com uma foto, e algumas simplesmente esperam você entrar no lugar errado. Mas todas têm algo em comum. Você nunca percebe até ser tarde demais. Hoje, você vai conhecer 3 histórias, 3 pessoas que cruzaram o caminho de algo que não deveria ser encontrado e que, quando perceberam, já não podiam mais fugir. Camila sempre achou aquela história ridícula. Desde criança, ouvia os mais velhos dizerem que ninguém deveria falar seu próprio nome dentro daquela casa. Se você disser, a casa nunca mais esquecerá. Besteira. Só mais uma lenda urbana de cidade pequena. Mas naquela noite, enquanto caminhava com os amigos pela estrada de terra, olhando para a silhueta escura da casa abandonada, ela sentiu um arrepio. Construída no meio do nada, as janelas eram como olhos vazios observando quem se aproximava. A madeira podre estalava mesmo sem vento. Prontos para conhecer a casa dos nomes, disse Tiago, rindo, enquanto iluminava a entrada com a lanterna do celular. Ninguém respondeu. Bruna, a mais supersticiosa do grupo, cruzou os braços. Se alguém disser o próprio nome, eu vou embora na hora. Camila revirou os olhos. Vocês realmente acreditam nisso? Ela abriu o portão enferrujado, que gemeu alto na escuridão. O grupo entrou. A poeira subia do chão com cada passo. O ar tinha um cheiro estranho, como se alguém ainda vivesse ali. O silêncio era sufocante. Foi então que Camila se virou para os amigos e disse desafiadora: Camila, a palavra ecoou pela casa. Bruna bufou irritada. Que ótimo! Agora estamos todos ferrados. Os outros riram, mas Camila notou algo estranho. O eco do nome demorou um pouco mais do que deveria para sumir. E então, lá no andar de cima, uma voz repetiu, baixa, arrastada, Camila. O coração de Camila parou por um segundo. Ela olhou para os amigos, esperando que alguém risse, que dissessem que era uma pegadinha. Mas os rostos deles estavam pálidos. Bruna cobriu a boca com a mão. Tiago engoliu em seco. Foi você que disse isso? Perguntou Gabriel olhando para Camila. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não fui eu. Lá em cima, o silêncio voltou. Mas agora, parecia um silêncio vivo, como se algo estivesse segurando a respiração, esperando. Bruna deu um passo para trás. Tô fora. Vamos sair daqui agora. Os outros concordaram rápido, mas Camila forçou uma risada nervosa. Gente, isso pode ter sido o vento. Sei lá, algum animal. O chão, acima deles, estalou, como se alguém tivesse se movido no andar de cima. Ninguém mais esperou. Eles correram para fora da casa, ofegantes. Quando alcançaram a estrada, Tiago xingou. Que porra foi essa? Ninguém soube responder. Bruna olhou feio para Camila. Você disse seu nome. A casa ouviu. Isso não significa nada, mas enquanto falava, Camila percebeu algo estranho. O vento soprava pelas árvores. Os grilos cantavam. A noite seguia normalmente, mas dentro da casa, o silêncio continuava absoluto, como se alguém ainda estivesse lá dentro, escutando. Camila chegou em casa com a sensação de que algo estava errado. Era como se a casa ainda estivesse com ela. Ela tentou ignorar, seguiu sua rotina e foi dormir. Mas, no meio da madrugada, acordou com um sussurro. Camila. A voz veio de algum canto do quarto. Seus olhos se abriram na mesma hora. O coração disparou. Tinha alguém ali. Ela pegou o celular e ligou a lanterna, jogando a luz pelo quarto. Nada. Seu peito subia e descia rápido. Ela ouviu isso ou foi um sonho? Mas então, algo a fez prender a respiração. Na tela do celular, o microfone do assistente de voz estava ativado e uma frase apareceu na tela. Desculpe, não entendi. Pode repetir, Camila? Camila não tinha dito nada. Ela desligou o celular, virou-se para o lado e cobriu a cabeça com um cobertor. Mas antes de fechar os olhos, percebeu algo no espelho do guarda-roupa. O reflexo do quarto estava ali. Tudo normal, mas tinha um borrão na parede. Algo que não deveria estar ali. Ela se recusou a olhar de novo, fechou os olhos e rezou para amanhecer. Na manhã seguinte, Camila chegou na faculdade exausta. Quando encontrou Bruna no corredor, tentou rir do medo que sentiu. A casa me deixou paranoica. Preciso dormir direito, Bruna não riu. Camila, você precisa ver isso. Ela mostrou o celular. Tinha uma mensagem no grupo. Tiago. Gente, alguém mais ouviu o próprio nome ontem à noite? Camila sentiu o sangue sumir do rosto. Gabriel respondeu. Ouvi.
No meu quarto. Parecia minha voz, mas não era eu. Bruna apertou o celular trêmula. A casa nos seguiu, Camila. A mente dela girou. Isso não podia estar acontecendo, mas no fundo ela sabia. A casa lembrava e não ia parar. Camila passou o dia tentando se convencer de que estava paranoica, mas no fundo ela sabia. A casa não esqueceu o nome dela e agora queria que ela voltasse. Naquela noite, ao chegar em casa, ligou todas as luzes e trancou a porta, mas o ar estava pesado, como se algo já estivesse lá dentro. No sofá, pegou o celular para tentar se distrair, mas então o rádio da cozinha ligou sozinho. O som chiou, mudando de estação, até que a voz surgiu, baixa, distante. Transmitila-se, o coração dela disparou. Ela correu até o rádio e o desligou com força, mas então, lá, a voz não vinha mais do rádio. Agora, vinha do lado de fora, no jardim, como se alguém estivesse chamando por ela. Na escuridão, seus olhos arregalaram. Ela se aproximou lentamente da janela. A cortina balançava levemente. O vidro refletia a luz da sala. E então, no reflexo, ela viu uma sombra no portão. Pequena, parada, esperando. Era impossível ver um rosto, mas Camila soube. A casa veio buscá-la. Camila recuou da janela, o coração martelando no peito. A sombra ainda estava lá, imóvel, apenas esperando. A luz da sala piscou. E então outra voz chamou, baixa, dentro de casa. Lá. Ela sentiu a garganta fechar. A voz vinha do corredor. Lentamente virou a cabeça. Lá, no fundo do corredor escuro, havia uma porta aberta. Mas Camila morava sozinha. Ela abriu a boca para gritar, mas a sombra no portão agora estava dentro do jardim. Estava mais perto. Camila correu até a porta da frente e destrancou, pronta para fugir. Mas assim que tocou na maçaneta, lá, a voz estava atrás dela, baixinha, quase sorrindo. Ela se virou devagar e viu ela mesma, parada, na entrada do corredor. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, mas o sorriso era largo demais. E então a outra Camila sussurrou, volte para casa. A luz piscou e tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, Tiago e Bruna mandaram mensagens para Camila. Nenhuma resposta. Eles decidiram ir até sua casa. O carro dela estava na garagem. A porta, entreaberta. Camila! Bruna chamou entrando devagar. A casa estava silenciosa, mas no chão da sala havia pegadas descalças na poeira, pequenas, como pegadas de criança. Tiago engoliu em seco. No corredor, uma porta estava aberta. Bruna sentiu o peito apertar. Ela não se lembrava daquela porta estar ali antes. Os dois se aproximaram e dentro do cômodo encontraram apenas poeira e paredes vazias, mas no chão, marcado como se tivesse sido riscado com unha, um nome, Camila. Bruna tapou a boca com as mãos e foi só então que perceberam a porta do corredor começando a se fechar sozinha. Antes que se fechasse completamente, Tiago viu algo na escuridão lá dentro. 2 olhos e um sorriso largo demais. A porta bateu. Casa tinha mais um nome para lembrar, e agora ela esperava pelo próximo. Lucas passava os dedos pelas lentes antigas, observando cada detalhe com fascínio. Ele amava câmeras. Sempre fora apaixonado por fotografia analógica. E agora, ali no meio de uma feira de antiguidades, encontrou algo especial. Uma câmera de filme preto e prata, de um modelo que nunca tinha visto antes. Sem marca, sem nome gravado. O vidro da lente parecia um pouco embaçado, mas ainda assim, ele sentiu que precisava tê-la. Boa escolha. A voz veio do outro lado da mesa. Lucas olhou para cima e viu o dono da barraca. Um homem idoso, de olhos fundos e expressão séria. Ela ainda funciona? Lucas perguntou. O velho assentiu lentamente. Funciona sim, mas há uma regra. Lucas arqueou a sobrancelha. Regra? O velho empurrou a câmera para ele e disse com um tom grave. Nunca tire mais de uma foto no mesmo lugar. Lucas riu. E o que acontece se eu tirar? O velho o encarou por um momento. Na segunda foto, você vai ver o que não deveria ver. Lucas sentiu um leve arrepio, mas então balançou a cabeça e deu de ombros. Era só superstição. Ele pagou pela câmera e saiu da feira. O que ele não sabia era que, a partir daquele momento, a câmera já tinha começado a usá-lo, e quando ele percebesse, já seria tarde demais.
Naquela noite, Lucas chegou em casa empolgado com sua nova aquisição. Colocou um rolo de filme na câmera e começou a testar os ajustes. O clique mecânico das engrenagens era satisfatório. A câmera ainda funcionava perfeitamente. Ele decidiu tirar a primeira foto. Apontou a lente para o espelho do banheiro, ajustou o foco e clicou. O flash iluminou brevemente o pequeno espaço. Ele sorriu satisfeito. E então lembrou do aviso do velho: nunca tire mais de uma foto no mesmo lugar. Lucas riu sozinho. Que superstição idiota. Virou a câmera para o espelho novamente. Vamos ver o que acontece. E tirou a segunda foto. Nada mudou. Ele apagou a luz do banheiro e foi dormir. Mas na manhã seguinte, a maldição começou. No dia seguinte, Lucas levou o filme para revelar. Ele pegou os negativos com as mãos trêmulas de ansiedade, ansioso para ver se a câmera capturava boas imagens. No café onde costumava revelar seus trabalhos, sentou-se e começou a analisar as fotos. A primeira foto estava normal, ele parado na frente do espelho, segurando a câmera, mas então virou para a segunda foto e sentiu o estômago afundar. Na segunda foto ele ainda estava lá, mas não estava sozinho. Atrás dele, na escuridão do banheiro, havia algo, uma sombra alta e retorcida, com um contorno impossível de definir, sem olhos, sem rosto, apenas ali. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo não estava lá quando tirou a foto, não podia estar lá, mas a câmera mostrou o que ele não podia ver. Seu peito apertou, e então, no silêncio do café, seu celular vibrou com uma mensagem anônima. Ele olhou a tela. Havia apenas uma palavra: atrás. Lucas se virou imediatamente. O café estava cheio de pessoas, mas por um breve segundo, ele teve a sensação de que algo havia acabado de sair de trás dele. Lucas saiu do café, sentindo o coração disparado. O celular ainda tremia em sua mão. Atrás. Quem enviou essa mensagem? Como alguém sabia o que ele viu na foto? Ele olhou ao redor. Pessoas caminhavam normalmente pela rua, mas ele sentia. Algo o observava. Segurou a sacola com as fotos e foi direto para casa. Quando chegou, fechou todas as cortinas. Se jogou no sofá tentando controlar a respiração. Talvez a foto tivesse um defeito. Talvez fosse só um erro da revelação. Mas então, algo chamou sua atenção. Na parede oposta da sala, havia um espelho grande. Seu reflexo estava ali, imóvel. Mas havia um borrão escuro atrás dele. Lucas sentiu um arrepio subir pela nuca. Virou-se rápido. Nada. Mas quando voltou os olhos para o espelho, o borrão parecia mais próximo. Ele engoliu em seco. Pegou o celular e abriu a câmera para ver o reflexo. A tela congelou. A imagem ficou cheia de estática por um segundo. E então o celular se desligou sozinho. O peito de Lucas apertou. Agora ele sabia. A coisa da foto não tinha ficado na foto. Ela saiu. E agora estava perto demais. Lucas passou a noite em claro. Toda vez que fechava os olhos, tinha a sensação de que algo estava parado ao lado da cama. Na escuridão do quarto, ele sentia respiração, baixa, fria. Mas sempre que acendia a luz, não havia nada ali. O relógio marcava 03:12 da manhã quando ele tomou uma decisão. Ele precisava descobrir de onde aquela câmera veio. De manhã, Lucas voltou à feira de antiguidades, mas quando chegou ao local onde comprou a câmera, não havia nada ali, nenhuma barraca, nenhum vendedor idoso. Era como se nunca tivesse existido. Ele perguntou aos outros comerciantes sobre a loja, mas ninguém sabia de nada. Não tem ninguém assim aqui, rapaz. Você tem certeza que comprou isso aqui? Lucas sentiu o estômago revirar. Algo estava muito errado. Ele pegou a câmera e foi até um antiquário da cidade. O dono, um homem de óculos e expressão séria, pegou o objeto e franziu a testa. Onde conseguiu isso? Comprei ontem na feira. O antiquário balançou a cabeça lentamente. Impossível. Ele se afastou e puxou um recorte de jornal antigo de trás do balcão. Lucas pegou o papel e leu. Fotógrafo. Desaparece após tirar foto amaldiçoada. A foto da matéria mostrava a mesma câmera que ele segurava em suas mãos. Lucas sentiu o sangue sumir do rosto. Isso é um erro. O antiquário ergueu os olhos. Você tirou quantas fotos? Lucas hesitou. 2. O homem fechou os olhos por um instante. Mas então, já não é mais sua escolha. Lucas engoliu em seco. Agora ele sabia. Ele era o próximo. Lucas correu para casa com um recorte de jornal apertado nas mãos. O antiquário estava errado. Ele não podia aceitar esse destino. Tinha que quebrar a maldição. Assim que entrou no apartamento, pegou as fotos reveladas e tentou queimá-las. O fogo subiu rápido,
Mas antes que as chamas consumissem a imagem, a sombra na foto se moveu. Lucas gritou e jogou as chamas no chão, pisoteando os restos de papel queimado. O ar estava pesado. A presença no apartamento era forte agora. Ele correu até o espelho da sala. O reflexo não o acompanhava mais. Lucas piscou. O Lucas no espelho não piscou de volta. E então, lentamente, ele sorriu. Lucas deu um passo para trás, sentindo o pânico subir pela garganta. Isso não está acontecendo. E foi aí que percebeu a única chance que lhe restava. A terceira foto. Se a maldição começou com a segunda foto, talvez a terceira pudesse quebrá-la. Ele pegou a câmera com mãos trêmulas e levantou a lente. No espelho, seu reflexo o observava com curiosidade. Lucas engoliu em seco e apertou o botão. Clique. A luz do flash encheu o quarto. O mundo ao redor pareceu estremecer. E então, o silêncio. 2 dias depois, um novo antiquário foi inaugurado na cidade. Na vitrine, entre vários objetos antigos, havia uma câmera de filme preto e prata, sem marca, sem nome gravado. Dentro dela, um rolo de filme inacabado. E na última foto revelada, não havia ninguém. Lucas não existia mais. E agora, a câmera esperava por seu próximo dono. André olhou para o enorme prédio à sua frente, o arranha-céu mais novo da cidade. Espaços modernos, aluguel barato, localização excelente. Parecia perfeito. Ele subiu até a recepção e entregou os documentos para o síndico, um homem baixo e calvo, que examinou os papéis com um olhar cansado. Desce 5º andar, certo? André assentiu. Sim, o escritório estava vazio, então aproveitei o preço. O síndico suspirou. Sim, sempre está vazio. André franziu a testa. Como assim? O síndico hesitou por um momento. Depois sorriu sem graça. Nada, só. Ninguém costuma ficar lá por muito tempo. André riu. Vai ver, sou a exceção. Pegou as chaves e caminhou até o elevador. O que ele não sabia era que o andar já o esperava. O escritório era espaçoso, com janelas enormes e uma vista impressionante da cidade. André se sentou, abriu o notebook e começou a trabalhar. O dia passou sem problemas. Mas quando a noite caiu, algo estranho aconteceu. Ele apertou o botão do elevador para descer. O painel iluminou os números. 14, 13, 12, mas o botão do 15º andar não acendeu. Ele franziu a testa, apertou várias vezes. Nada. O 15º andar não existia no elevador. André sentiu um leve arrepio. Talvez fosse só um erro de programação. Mas então, o elevador chegou ao térreo. A porta se abriu e o síndico o esperava ali. Com as mãos nos bolsos, ele olhou para André e disse baixinho: "Você deveria mudar de andar." André riu, tentando esconder o desconforto. Por quê? O síndico olhou para o elevador e murmurou: "Porque esse prédio não foi feito para ter um 15º andar." As portas se fecharam antes que André pudesse responder. O frio percorreu sua espinha. Algo naquele andar não deveria existir, mas agora ele já estava lá. No segundo dia, André chegou cedo ao escritório. O ambiente estava silencioso, como sempre, mas algo parecia diferente. A temperatura. O ar estava mais frio do que deveria. Ele olhou para o termostato na parede. 16 UC. Isso não fazia sentido. Ele não tinha deixado o ar-condicionado ligado. Deu de ombros e começou a trabalhar. Mas então, no meio do dia, ouviu algo. Um barulho no teto, como se alguém estivesse andando no andar de cima. Ele franziu a testa. Não existia um andar de cima. Naquela noite, quando André estava indo embora, o elevador já o esperava no corredor. Ele entrou e apertou o térreo. O elevador começou a descer. 15, 14, 13. André olhava distraído para o celular quando notou algo no painel. O número 15 acendeu novamente, mas ele já tinha saído do 15º andar. O elevador parou. A porta se abriu e lá estava o mesmo corredor de onde ele veio. André congelou. Olhou para trás para o painel. O número 15 ainda estava aceso, mas isso não era possível. Ele já tinha saído do 15º andar. Então, por que o elevador o trouxe de volta? O silêncio lá fora era opressor. O escritório estava escuro, mas, no fundo do corredor, a luz piscou. E alguém apareceu ali, uma sombra imóvel olhando diretamente para ele. André sentiu o corpo inteiro travar. A porta do elevador começou a se fechar lentamente, mas antes que se fechasse por completo, a sombra deu um passo à frente e então sorriu.
O elevador fechou e André desceu sem olhar para trás. André não voltou para o escritório no dia seguinte. Ele ficou em casa tentando racionalizar o que viu. Aquilo foi real? Talvez estivesse cansado. Talvez a mente estivesse pregando peças. Mas no fundo ele sabia. O 15º andar não estava vazio. Na noite seguinte decidiu voltar. Precisava terminar um projeto importante. Ele entrou no elevador, segurando a respiração enquanto os números subiam. 11, 12, 13. O número 15 não acendeu. André sentiu um alívio momentâneo, mas quando a porta do elevador se abriu, ele percebeu que algo estava errado. O ar parecia mais pesado. A temperatura continuava fria. Ele olhou ao redor. As cadeiras estavam fora do lugar. As persianas das janelas estavam completamente fechadas. E no canto da sala havia um espelho. Ele não lembrava de um espelho ali. André deu um passo hesitante em direção ao reflexo e então percebeu algo terrível. O seu reflexo não estava sincronizado. Ele piscou, mas o reflexo demorou 1 segundo a mais para piscar. Seu peito apertou. Ele ergueu a mão devagar. O reflexo fez o mesmo, mas quando ele abaixou a mão, o reflexo continuou segurando a dele no ar. André recuou, sentindo o corpo congelar. O reflexo sorriu, um sorriso largo demais. E então, sussurrou algo, baixo, como um eco dentro do espelho. Agora você já faz parte. O elevador abriu sozinho atrás dele. Ele correu sem olhar para trás. Naquela noite, decidiu que nunca mais voltaria ao 15º andar. Mas o andar ainda não tinha terminado com ele. André arrumou suas coisas e decidiu sair do escritório definitivamente. O 15º andar não era um lugar para humanos. Ele entrou no elevador e apertou o térreo. O painel brilhou. 14, 13, 12. Por um momento, ele sentiu alívio, mas então, o elevador parou. As luzes piscaram e o número 15 acendeu sozinho. André apertou todos os botões, tentando fazer o elevador se mover. Nada aconteceu. A porta se abriu e ele estava de volta. O 15º andar não queria que ele saísse. O corredor estava escuro, o ar congelante. E então ele viu, lá no fim do corredor, ele mesmo. O outro André estava parado ali, o mesmo rosto, a mesma roupa, mas os olhos eram errados, vazios, como se alguém estivesse usando sua pele. E então, o outro André sorriu. Agora você é o próximo. As luzes apagaram completamente. O elevador fechou sozinho. Quando as portas abriram de novo, o 15º andar estava vazio. André não estava mais lá. Na manhã seguinte, o síndico olhou para a lista de inquilinos. O escritório 1507 estava disponível novamente. André nunca mais foi visto, sem rastros, sem explicação. O prédio seguiu sua rotina normal, até que 1 semana depois, um novo arquiteto alugou o 15º andar. Ele entrou no elevador, apertou o botão e o número 15 acendeu sozinho. A porta se abriu e dentro do corredor escuro, alguém já estava esperando. 3 histórias. Camila disse seu nome em voz alta e a casa nunca mais a esqueceu. Lucas tirou a segunda foto e agora a sombra saiu de dentro da imagem. André tentou sair do 15º andar, mas outro André já estava esperando por ele. Mas e você? Já tirou uma foto e notou algo estranho ao fundo? Já viu seu reflexo se mover um pouco depois de você? Ou já apertou um botão de elevador e ele te levou para o andar errado? Se isso acontecer, apenas lembre-se, algumas maldições nunca morrem.